Olá, aluno! Seja bem-vindo a esta primeira aula da disciplina de Álgebra Linear e Vetorial. Eu sou a professora Alessandra, eu tenho formação na área de Matemática, com especialização em Educação Matemática e mestrado em Matemática Aplicada e Computacional. Então, hoje nós daremos início ao estudo de tópicos da Álgebra Linear, da Álgebra Vetorial. E este é um ramo da matemática que tem como principal tema de estudo os sistemas de equações lineares. Mas para que seja possível estudar esse tipo de conceito, buscar as soluções, as classificações, diversos outros conceitos são empregados, como o estudo das matrizes, dos vetores, dos espaços vetoriais, das transformações lineares. Então, no decorrer dessa disciplina, nós vamos investigar muitos desses conceitos que estão diretamente associados ao estudo dos sistemas, à resolução de problemas. Então, nós precisaremos retomar conhecimentos a respeito das matrizes, já que elas são essenciais quando nós buscamos a resolução de sistemas lineares a partir de alguns tópicos específicos. As matrizes também estão associadas ao estudo dos vetores e que possibilita depois uma generalização para a investigação dos espaços vetoriais. Associados aos espaços vetoriais, nós temos as transformações lineares, que são aplicações entre espaços vetoriais. Então, todos esses conceitos estão interligados entre si, então por isso que nós precisamos avaliar muitas dessas ideias para conseguir ter uma noção de quais são esses tópicos estudados pela álgebra linear, quais são os focos de estudo, então, desse ramo da matemática. Então, nós daremos início nessa aula com o estudo das matrizes. Então, esse tema ele é abordado desde a educação básica. Nós temos um trabalho voltado às matrizes, principalmente no ensino médio, por volta do segundo ano do ensino médio. Então, nós vamos retomar algumas dessas ideias e aprofundar os nossos estudos a respeito desse objeto, a respeito desse conceito. Então, vamos ao quadro verificar quais são os tópicos que estudaremos durante essa aula. O nosso objetivo, então, é estudar, retomar conhecimentos a respeito das matrizes. Então, para isso, nós vamos observar como que nós definimos uma matriz, como avaliamos o seu tamanho, os seus elementos, as posições que podem ser investigadas, quais são as classificações que nós temos, matrizes quadradas, diagonais, triangulares, nulas, entre outras, e algumas operações definidas sobre o conjunto de matrizes. Nós podemos destacar a adição, subtração, a multiplicação por escalar e a multiplicação de matrizes. Então, nós vamos avaliar as características de cada uma dessas operações, quando eu consigo utilizar uma dessas operações na resolução de um problema ou no estabelecimento de relações entre diferentes matrizes. Então, todos esses estudos serão direcionados a partir das seguintes questões. O que são as matrizes? Quais são as aplicações das matrizes? É possível definir essas operações envolvendo as matrizes? Que tipos de operações? Quais são as características, as propriedades dessas operações? Então, nós vamos iniciar avaliando o que é uma matriz. Bom, historicamente, nós temos o matemático Arthur Cayley, que foi o responsável por estruturar toda essa teoria de matrizes. Ele que conseguiu organizar toda a álgebra matricial em um único conceito, um conceito independente, uma parte da álgebra dedicada a esse estudo. E a palavra matriz foi sendo estudada, foi sendo definida ao longo do tempo, até chegar ao significado que nós temos hoje. Então, foram sendo desenvolvidos estudos, alguns matemáticos utilizavam essa definição da matriz de uma outra forma, mas nós conseguimos observar que, historicamente, a matriz acabou se tornando o termo que representa um agrupamento de determinados elementos. Existem matrizes que envolvem números, envolvem funções, envolvem outras matrizes, então nós podemos construir diferentes tipos de matrizes, sejam números reais, sejam números complexos ou esses outros elementos. Nós vamos direcionar os nossos estudos às matrizes reais. Então, nós precisaremos das propriedades das operações dos números reais para poder relacionar diferentes matrizes entre si, utilizar as matrizes na resolução de sistemas. Então, sempre nós vamos tomar como base
ou conjunto de números reais. Então, Cayley foi esse matemático que se destacou, apesar de ser um advogado, ele dedicou muitos dos seus estudos à matemática e ele produziu mais de 300 artigos e um dos seus trabalhos está direcionado a essa estruturação do conceito de matriz e do campo de estudos voltados às matrizes. Então, antes de retomar definições, observar as operações, nós vamos avaliar um exemplo, uma organização de um conjunto de dados e conseguir observar como que eu relaciono esses dados com a construção de uma matriz. Então, vamos ao quadro. Nós temos aqui um exemplo envolvendo o número de horas que um aluno dedicou ao estudo de 3 disciplinas durante uma certa semana. Então, nós temos nesse quadro, a partir desses dados, a identificação de que esse aluno se dedicou à matemática, à história e à língua portuguesa durante uma determinada semana, de segunda até sexta-feira. E quando nós avaliamos as interseções entre linhas, entre colunas, nós conseguimos identificar elementos, que nesse caso seriam as horas que um aluno se dedicou ao estudo de alguma disciplina. Então, por exemplo, se nós trabalhamos com a interseção entre essa linha referente à matemática e a coluna referente à terça, a interseção entre elas é o número 3. Este 3 indica que o aluno estudou durante 3 horas na terça-feira para a disciplina de matemática. Se eu avalio a linha correspondente à língua portuguesa e a coluna referente à sexta-feira, eu identifico o número 0. Quer dizer que esse aluno não estudou a respeito da língua portuguesa na sexta-feira. Então, com essas interseções entre linhas e colunas, nós vamos observar, então, quais seriam essas quantidades de horas de dedicação. Nós observamos que na primeira coluna existe a identificação das disciplinas. E na primeira linha, nós observamos a identificação dos dias da semana, de segunda até sexta-feira. Então, essa é a forma de organização dessa tabela em específico. Mas, já conhecendo quais são as informações, nós podemos retirar esses dados, retirar e excluir as informações a respeito das disciplinas e dos dias da semana. Porque supõe-se que nós já temos todas essas informações. Então, ao invés de dar um foco em todos esses elementos, nós daremos um foco específico aos valores numéricos, que são aqueles que indicam o meu tema de estudo, que são as horas de dedicação de um certo aluno. Então, nós podemos suprimir esses títulos, tanto os nomes das disciplinas quanto os dias da semana. Suprimindo essa informação e expressando todos esses dados da forma como eles estavam organizados em uma determinada coleção retangular, limitada nesse caso por parênteses, nós construímos uma matriz. Então, a matriz é um agrupamento retangular de números. Nós temos informações associadas às linhas e às colunas, mas no momento o nosso foco é cada um dos valores numéricos que compõem esse conjunto de dados. Quando nós avaliamos os termos na horizontal, nós temos a identificação das linhas, que no problema em estudo, na situação avaliada, essas linhas dizem respeito às disciplinas, matemática, história e língua portuguesa. E quando nós avaliamos agora esses elementos distribuídos de forma vertical, nós temos a identificação das colunas, e as colunas referem-se aos dias da semana, de segunda a sexta-feira. Então, quando nós construímos uma matriz para representar um conjunto de dados, nós vamos ter o enfoque nos valores numéricos, nos dados que estão sendo tratados, já considerando que nós sabemos a que se refere esse conjunto de dados, qual é o contexto no qual ele está inserido. E é por meio da manipulação da matriz que nós vamos buscar a resolução dos problemas. Então, como que nós avaliamos as linhas e colunas dessa matriz? As linhas sempre avaliadas na horizontal, e nós contamos de cima para baixo,
e as colunas na vertical, contando então da esquerda para a direita. Então, é uma forma de se organizar um conjunto de dados. E o uso das matrizes se dá principalmente naqueles casos em que nós estamos trabalhando com um conjunto de dados muito grande. Então, nós temos muitas variáveis, muitas observações e nós buscamos uma estrutura simplificada para organizar esse grande volume de dados. Então, nós podemos recorrer às matrizes, identificando dois tipos de elementos. Então, aquelas indicações que estarão associadas às linhas e as indicações associadas às colunas. E em que situação que eu emprego uma matriz na resolução de um problema? Principalmente quando nós estamos modelando os problemas por sistemas lineares, que também será um tema tratado nessa disciplina e que também é abordado na educação básica. Então, eu tenho algumas variáveis, eu relaciono essas variáveis entre si e construo equações lineares, que são aquelas em que o grau máximo de cada uma das variáveis seria 1. Então, eu consigo descrever um sistema linear por meio de matrizes, envolvendo os produtos e as igualdades entre matrizes. E qual que é a utilidade agora de um sistema linear? Quando eu quero ajustar, por exemplo, um conjunto de pontos a uma determinada curva, quando eu tenho uma situação em que as variáveis possam ser associadas entre si de forma linear, então eu consigo utilizar essa representação matricial para a resolução, para a modelagem de certos problemas. E muitos problemas práticos que envolvem sistemas lineares, eles são resolvidos especificamente a partir do uso das matrizes, devido à grande quantidade de dados. Em alguns problemas, nós restringimos essas informações, principalmente na educação básica, nós reduzimos as quantidades de variáveis, mas na realidade, nós sempre observamos que um fenômeno está associado a muitas variáveis, e essas muitas variáveis geram matrizes muito grandes. Então, nós recorremos às matrizes na simplificação dessas informações e na resolução dos problemas, principalmente com o auxílio do computador. Então, é importante conhecer a estrutura desse objeto para que nós possamos empregá-lo na resolução de outros problemas. Então, agora nós vamos organizar essas ideias, sistematizar o conceito de matriz e estudar outros elementos que também estão associados a essa definição. Então, vamos retornar ao quadro. Então, como nós já vimos, as matrizes são agrupamentos retangulares de números. E cada um desses números que compõem uma matriz são chamados de entradas das matrizes. Então, no nosso caso, cada entrada da matriz será um número real. Nós vamos nos restringir a matrizes reais, mas não podemos nos esquecer que existem outros tipos, as matrizes complexas, as matrizes de funções, entre outras. Aqui nós temos alguns exemplos de matrizes. Por exemplo, a matriz E, que é composta por 3 linhas avaliadas na horizontal e 2 colunas avaliadas na vertical. A matriz B possui uma única linha, mas possui 3 colunas. A matriz C possui 3 linhas e 3 colunas. E cada uma delas composta por uma quantidade diferente de entradas. As entradas são cada um desses números que compõem cada uma das matrizes. Aqui nós estamos trabalhando com a representação das matrizes com as suas entradas entre parênteses. Mas existem materiais também que adotam, por exemplo, para essa matriz E, ela sendo limitada por colchetes. Então, eu teria 1, 2, 0, 1, 3, 3 e a limitação por colchetes. Então, depende do autor, depende do tipo de material, temos essas duas possibilidades. Em alguns momentos nós utilizaremos os parênteses, em outros momentos os colchetes, para nos habituarmos então com essas diferentes notações que nós podemos ter. Então, nós conferimos nesses 3 exemplos quantidades diferentes de entradas que compõem cada uma das matrizes. Na primeira nós temos 6 números, então são 6 entradas. Na segunda nós temos 3 entradas e na terceira 9. Essas entradas estão associadas ao tamanho da matriz. O tamanho de uma matriz ele é dado em função de 2 elementos.
o número de linhas, que é avaliado então na horizontal, e o número de colunas que compõem a matriz. Então, um exemplo que nós temos é essa matriz E, composta pelas entradas 1, 2, menos 1, 0, 1 e 2. Na horizontal, nós identificamos a existência de 2 linhas. Na vertical, a existência de 3 colunas. Então, nós vamos dizer que essa matriz E tem tamanho 2 por 3. Sempre esse primeiro índice, esse primeiro número, diz respeito à quantidade de linhas e o segundo diz respeito à quantidade de colunas. Bom, se eu sei que a matriz possui 2 linhas e 3 colunas, ela será composta por 6 entradas. Então, existem 6 elementos que irão formar essa matriz. Podem ser iguais, podem ser diferentes entre si, mas existem 6 posições que precisam ser ocupadas. E essas posições estão dispostas em 2 linhas e 3 colunas. Então, sempre o tamanho de uma matriz é o número de linhas pelo número de colunas. E algumas notações que nós utilizamos. Se nós queremos nos referir à matriz, nós vamos utilizar letras maiúsculas, como foi o caso apresentado. Por exemplo, a matriz E. Então, eu vou usar a letra maiúscula para me referir à matriz. E as letras minúsculas, quando eu quero me referir a quantidades numéricas, as entradas da matriz, aos números que compõem a matriz. Então, nós temos um exemplo de uma matriz C, genérica. Essa matriz possui 2 linhas e 3 colunas. Então, é também uma matriz 2 por 3. Eu não conheço os elementos dessa matriz, mas eu sei que ela é desse tamanho, ela possui essa quantidade de linhas e de colunas. Se eu quero dar um formato para essa matriz, eu posso identificar as suas entradas a partir de letras minúsculas. Nesse caso, A, B, C, D, E, F. Então, cada uma dessas letras minúsculas diz respeito a um número, a uma entrada que está ocupando aquela posição específica. Então, na matriz, além de avaliar quais são os valores numéricos que estão presentes nessa matriz, nós precisamos identificar qual valor ocupa qual posição. E como que nós localizamos esses elementos? Pensando nas linhas e nas colunas. Então, eu vou trabalhar com as interseções, assim como nós trabalhamos no quadro ou naquela tabela. Nós vamos identificar uma linha, identificar uma coluna, e na interseção entre elas eu tenho um elemento. Aquele elemento, então, estará na linha avaliada e na coluna avaliada. Então, é importante sempre buscar identificar o tamanho da matriz para depois identificar as posições ocupadas por cada um dos seus elementos. Então, para aplicar essa ideia, nós temos agora uma atividade onde será necessário investigar algumas matrizes em específico e identificar os seus tamanhos. Então, vamos conferir o enunciado no quadro. Aqui nós temos 5 matrizes, A, B, C, D e E, cada uma com as suas características específicas, e o objetivo é identificar os tamanhos para cada uma das matrizes. Então, analise cada uma delas, identifique as suas quantidades de linhas e colunas, enviando as suas contribuições, e logo em seguida continuaremos esse estudo.
Gostaria de agradecer, então, as contribuições. Vamos validar cada um dos resultados observando esses tamanhos de cada uma das matrizes. Então, retornemos ao quadro. Temos as 5 matrizes e nós vamos investigar uma a uma. Bom, a primeira matriz, a matriz A, possui um total de 3 linhas, que são avaliadas na horizontal, e 2 colunas. Então, o tamanho dela é 3 por 2. Sempre o número de linhas pelo número de colunas. Na matriz B, tanto o número de linhas quanto o número de colunas são iguais, e ambos iguais a 3. Por isso que o tamanho dessa matriz é 3 por 3. Na matriz C, nós observamos a existência de 3 linhas e a existência de uma coluna. Por isso que é uma matriz 3 por 1. A matriz D possui mesma quantidade de linhas e colunas, ambas iguais a 2, por isso o seu tamanho é 2 por 2. Já na matriz E, existe a presença de 2 linhas e 3 colunas, por isso que o seu tamanho é 2 por 3. Então, essas seriam as quantidades de linhas e colunas de cada uma das matrizes apresentadas. Então, nesse caso, nós já conhecemos as matrizes e nós queremos identificar apenas o seu tamanho. Mas existem situações, principalmente quando nós queremos definir um conceito, quando nós queremos aplicar um certo resultado a um conjunto de matrizes, e que ao invés de identificar cada uma das entradas de forma específica, nós buscamos uma representação genérica para as matrizes. Então, nós vamos investigar agora como representar de forma genérica uma matriz e como definir os elementos dessa matriz pensando no posicionamento de cada um dos seus elementos. Então, nós vamos ao quadro analisar uma matriz genérica. Nós temos aqui uma matriz com quantidades de linhas e colunas genéricas. Então, eu vou dizer que essa matriz possui I linhas e J colunas. E aquela entrada, aquele número real que ocorre na iésima linha, então na linha I, e na jésima coluna, na coluna J, ele vai ser denotado por AIJ. Então, sempre que eu indicar um elemento com esses subscritos, eu vou avaliar o primeiro subscrito, o termo I, que diz respeito, então, à linha a que esse elemento pertence. E o segundo índice, o J, diz respeito à coluna. Assim como nós tínhamos no tamanho da matriz. Primeiro eu indico a linha, depois eu indico a coluna. Na notação genérica eu vou adotar essa mesma ordem. Primeiro as linhas, depois as colunas. Aqui eu vou considerar uma matriz arbitrária M por N, onde M e N são números reais. Mais especificamente, nós vamos trabalhar com os naturais. Se essa matriz é M por N, quer dizer que ela possui M linhas e N colunas. Eu quero construir uma representação genérica para essa matriz. Bom, eu vou chamar a matriz de A e cada um dos seus elementos vão ser dados na forma A e J. Então, como que eu identifico? Os termos I e J são dados em função da posição ocupada pelo elemento. Bom, eu quero avaliar o elemento na primeira linha e primeira coluna. Então, tanto o I quanto o J, nesse caso, são ambos iguais a 1. Logo, o elemento que ocupa essa posição é o elemento A11. Agora, eu quero o elemento na segunda linha, primeira coluna. O primeiro índice é o 2, porque eu estou na linha 2. E o segundo índice é 1, porque eu estou na coluna 1. E assim eu construo todos os elementos que irão compor essa matriz. Então, eu identifico cada uma das entradas de forma genérica. E quando for necessário, eu substituo cada uma delas por um valor numérico específico. Como que nós construímos, então, todos os elementos? Quando eu estou na primeira coluna é o segundo índice. Então, eu vou manter o segundo índice fixo e igual a 1. E o primeiro índice, que diz respeito às linhas, eu vou variar de 1 até
o total de linhas, que nesse caso é M. Construí essa primeira coluna, vou para a segunda. Se é a segunda coluna, eu vou manter fixo o segundo índice igual a 2, para afirmar que de fato é a segunda coluna. O primeiro índice eu vario de 1 até M, que é o total de linhas. E procedo dessa forma até a enésima coluna, ou seja, a última coluna, a coluna N. E eu vou ter o segundo índice fixo igual a N, porque é a enésima coluna, e o primeiro índice eu vario de 1 até M. As reticências que são apresentadas nos indicam, então, que essa matriz é uma matriz de tamanho M por N qualquer. Então, existem elementos entre estes elementos A12 e A1N, A22 e A2N. Então, é uma forma de preencher e identificar que a matriz possui todos os demais elementos entre esses. E como eu posso avaliar que de fato a minha construção está certa? Uma opção é eu observar esse último elemento. A posição ocupada pelo último elemento tem que estar diretamente associada ao tamanho da matriz. Então, se a matriz é M por N, o último elemento tem que ser o AMN, porque ele está na última linha, que é a linha M, e na última coluna, que é a linha N. Sempre as variações de J dizem respeito às quantidades de colunas e as variações de I dizem respeito às quantidades de linhas. Se eu já conheço essa matriz A e eu quero me referir a ela de maneira simplificada, ao invés de construir toda a matriz, eu posso usar essa notação A e J, entre parênteses, com o subscrito M por N, porque é uma matriz A composta por elementos na forma A e J e o seu tamanho é M por N. Ou se o tamanho já é conhecido ou não fará diferença, eu posso omitir essa informação. E assim eu vou ter a matriz A e J. Quer dizer que é uma matriz A que possui os seus elementos A e J. Então, se eu estiver construindo uma matriz D e J, e essa matriz possui tamanho 2 por 1, por exemplo, quer dizer que ela possui duas linhas e uma coluna. Logo, nós só teremos dois elementos compondo essa matriz. O D que está na primeira linha, primeira coluna, e o D que está na segunda linha, primeira coluna. Então, dessa forma, eu consigo identificar todas as posições que podem ser ocupadas, associando-as a cada um dos elementos que irá compor, então, essa matriz. Eu identifico um elemento pela posição em que ele ocupa na matriz, em qual linha que ele pertence e a qual coluna ele está associado. Agora, nós vamos partir dessa matriz genérica para identificar cada uma das suas entradas. E essas entradas serão dadas em função dos índices de cada um dos seus elementos. Então, nós vamos verificar no quadro um exemplo cujo objetivo é construir uma matriz B, na forma B e J, que possui tamanho 3 por 2, em que cada um dos seus elementos B e J são dados a partir dessa definição. Se I é menor do que J, o valor que ocupa essa posição é 1. Se I é igual a J, o valor que ocupa a posição é I mais J. E se I for maior do que J, o elemento que ocupa essa posição específica é I menos J. Então, quando eu tenho essa matriz 3 por 2, eu tenho esta representação para ela, seja limitada por parênteses ou por colchetes. Então, ela vai possuir 3 linhas, por isso a variação de I é de 1 até 3, e 2 colunas. Por isso a variação do J é de 1 a 2. Nós temos apenas 2 colunas. Agora nós vamos identificar cada uma dessas entradas, relacionando-as com a expressão que foi apresentada. Então, nós vamos à câmera de documentos agora avaliar cada uma dessas informações. Então, nós já temos a definição dos elementos B e J, e nós já temos a matriz B genérica de tamanho 3 por 2. Ela possui 6 elementos, 2 na primeira linha,
2 na segunda e 2 na terceira. E nós vamos identificar qual é a entrada correspondente pensando nos seus índices, pensando na posição que é ocupada por esse elemento. Bom, no primeiro elemento que nós temos, na primeira linha, primeira coluna, é o B11. O primeiro índice é o I e o segundo é o J. I é igual a J. Então, nós vamos avaliar a segunda condição. Quando I é igual a J, a entrada seria I mais J. Nesse caso, I é 1, J é 1, por isso que o B11 é dado como 1 mais 1. Logo, essa entrada é igual a 2. Então, sempre eu vou comparar com o índice que eu estou avaliando. Vamos para o B12, que está na primeira linha e segunda coluna. 1 é menor do que 2. I é menor do que J. Então, nós vamos à primeira expressão. Quer dizer que o B12 vai ser igual a 1. Ele vai ser constante igual a 1. Agora, o B21. 2 é maior do que 1. Vamos à terceira expressão. Se 2 é maior do que 1, ele vai se enquadrar nesse caso, e a sua entrada será dada por 2 menos 1. 2 menos 1 resulta em 1. Então, a entrada que ocupa a segunda linha, primeira coluna, é o número 1. B22. I é igual a J. Então, eu vou somar I com J e obtenho, nesse caso, o valor 4. 3 é maior do que 1, 3 é maior do que 2. Então, nesses dois elementos, eu vou trabalhar com a terceira expressão. 3 e 1, a entrada é dada por 3 menos 1, I menos o J. 3 menos 1 igual a 2. E agora, no segundo caso, 3 menos 2, que é igual a 1. Então, eu relacionei os índices de cada um desses termos com a expressão que foi apresentada. Agora, basta substituir esses elementos na matriz genérica. E nós teremos que essa matriz B possui a sua primeira linha, que é o 1, 1, 1, 2, sendo ocupada pelos números 2 e 1. Na linha 2, o primeiro e o segundo elemento seriam 1 e 4. E na terceira linha, 2 e 1. Então, essa é a matriz B, partindo de cada um dos seus elementos, cada uma das suas entradas, as posições ocupadas por elas, e avaliando qual é a lei que se aplica a cada uma dessas entradas. E substituindo, nós conseguimos identificar essa matriz B. Então, nós podemos trabalhar de duas formas com a identificação das matrizes. Eu posso ter já as suas entradas, conhecer os números que compõem essa matriz e depois identificar a localização de cada um deles, as suas posições, identificar o tamanho da matriz e outras informações. Ou eu posso partir de uma determinada matriz genérica, conhecendo o seu tamanho. Aí eu posso identificar cada uma das entradas a partir de uma lei que fornece cada um dos valores em função das posições ocupadas, que foi esse exemplo que nós avaliamos. Então, sempre nós precisamos identificar qual é a posição ocupada. O que é essa posição? A linha e a coluna a que esse elemento se refere. Então, se é a primeira linha e quarta coluna, se é a segunda linha e a terceira coluna, sempre o primeiro índice se refere à linha e o segundo índice se refere à coluna. E com essas representações genéricas, nós podemos definir muitas ideias, como a igualdade entre as matrizes, a construção da transposta, a avaliação das operações. Então, nós podemos encontrar nos livros esse tipo de representação. Então, ele parte de uma representação genérica, porque ele tem como objetivo construir um conceito. E com essa representação, depois nós podemos trabalhar com os mais variados tipos de matrizes que se enquadram naquelas características. Então, depois de conhecer as matrizes, as suas representações, a avaliação do caso genérico, nós vamos relacionar esses elementos entre si. A primeira forma de relacionar é verificar quando duas matrizes são iguais. Então, nós vamos ao quadro conferir essa informação. Duas matrizes são iguais
se elas possuem o mesmo tamanho e se as entradas correspondentes forem iguais. Então, existem duas condições. Primeiro, elas precisam possuir o mesmo tamanho. E depois nós vamos comparar aquelas entradas que ocupam as mesmas posições e verificar se elas são iguais. Como que eu uso a ideia genérica nesse caso? Então, se eu tenho uma matriz A com elementos A e J, uma matriz B com elementos B e J, e eu sei que essas matrizes são de mesmo tamanho, as matrizes A e B são iguais, C e somente C, A e J, igual a B e J para quaisquer I e J. Observe que I e J em um caso é igual ao I e J no segundo. Então, são aquelas entradas que estão localizadas nas mesmas linhas e mesmas colunas. Se as matrizes são iguais, essa condição é satisfeita. Se essa condição for satisfeita para todas as entradas da matriz, as matrizes são iguais. Então, nós temos duas implicações a serem avaliadas nesse caso. Aqui nós temos um exemplo com três matrizes. A matriz A, a B e a C. A matriz A tem tamanho 2 por 2. A matriz B tem tamanho 2 por 2. E a matriz C tem tamanho 2 por 1. Nós podemos observar que essas duas matrizes A e B são de mesmo tamanho. Então, eu posso avaliar a igualdade. Quando que essas duas matrizes serão iguais? Quando as suas entradas correspondentes forem iguais. Bom, 2 é igual a 2, na primeira linha, primeira coluna. 3 é igual a 3, na primeira linha, segunda coluna. 1 é igual a 1, segunda linha, primeira coluna. O que resta avaliar? X e 4, que são os elementos na segunda linha e segunda coluna das matrizes A e B. As matrizes A e B serão iguais somente no caso em que X for igual a 4, quando todos os elementos correspondentes forem iguais. O 2, o 3 e o 1 nós já vimos que são iguais. Agora resta que esse X, que compõe a matriz A, seja igual ao 4 da matriz B. A e B podem ser iguais nesse caso. Agora, as matrizes A e C, assim como as matrizes B e C, não podem ser comparadas entre si, elas não são iguais, porque elas não possuem o mesmo tamanho. Elas possuem quantidades diferentes, no caso, de colunas. A matriz A, a matriz B possuem duas colunas, só que a matriz C possui uma única coluna. Por isso que nós não conseguimos comparar essas matrizes, agora A com C e B com C, a partir da igualdade. Então, essa é uma condição essencial. Primeiro, as matrizes precisam ser de mesmo tamanho, depois nós comparamos se elas são iguais ou não. Então, essa é a primeira forma de se comparar diferentes matrizes. Uma outra forma é a partir das propriedades que as suas entradas, que os seus elementos possuem. Então, para isso, nós vamos avaliar algumas categorias específicas de matrizes que irão nos auxiliar em outros estudos, como na avaliação dos vetores, na resolução de sistemas, entre outras propriedades. Então, nós vamos conhecer algumas dessas categorias e observar qual é a propriedade que define cada uma delas. Então, nós vamos iniciar com matrizes de tamanhos quaisquer, que depois nós vamos nos restringir a uma qualidade específica de matriz, a um tamanho específico. Então, vamos ao quadro. A primeira caracterização é a matriz nula. A matriz nula é aquela em que todos os seus elementos são nulos, são iguais a zero. Um exemplo que nós temos é essa matriz 0, no caso, com 2 linhas e 4 colunas. Todas as suas entradas são nulas, por isso ela é um exemplo de matriz nula. Eu posso ter uma matriz nula com tamanho 2 por 2. Então, ela possui 2 linhas e 2 colunas. E todos os seus elementos são nulos. Então, a matriz nula é aquela em que todas as suas entradas são nulas. Dependendo da situação, ela pode assumir tamanhos diferentes. A matriz linha, também chamada de vetor linha, é aquela que contém uma única linha. Por exemplo, essa matriz A possui uma única linha e 3 colunas. Então, o tamanho dela é 1 por 3. E temos o caso contrário.
E aí segue a matriz coluna, que é aquela que possui uma única coluna. Então, ela pode possuir diferentes quantidades de linhas, mas ela vai possuir uma única coluna, como é o caso dessa matriz 2 por 1. Então, o vetor linha e o vetor coluna são aqueles que possuem ou uma única linha ou uma única coluna. E principalmente o vetor coluna, ou a matriz coluna, ele é utilizado no estudo de vetores, de espaços vetoriais, entre outros conceitos. Então, nós podemos nos deparar com essas diferentes nomenclaturas. Agora, temos um tipo específico de matriz, que é aquele que possui a mesma quantidade de linhas e de colunas, que é a chamada matriz quadrada. Quando nós nos referimos a uma matriz quadrada de ordem n, isso quer dizer que nós temos uma matriz com n linhas e n colunas. Então, dizer que uma matriz é de ordem n significa dizer que ela é quadrada do tamanho n por n, mesma quantidade de linhas e colunas. Então, essas matrizes são muito utilizadas quando nós estamos estudando sistemas lineares que possuem uma única solução. Então, a matriz associada ao sistema, às suas variáveis, terá, em algumas situações, então, essa caracterização. Mesma quantidade de linhas e de colunas. Com essa composição, nós conseguimos extrair algumas informações. Se eu tenho uma matriz genérica A, ela vai ter o seu tamanho n por n. Então, ela parte desde o elemento A11 até o ANN. Quando nós selecionamos esses elementos cuja localização da linha e da coluna são iguais, eles irão compor a chamada diagonal principal de A, independente desse valor n. Se ele é 1, se ele é 3, se ele é 100. A diagonal principal é composta por todos os elementos que possuem essa expressão. O A11, A22, A33 até o ANN. Então, todos aqueles em que a linha e a coluna assumem o mesmo valor. Ele está localizado em uma certa linha e na coluna correspondente a esse mesmo valor. E quando eu trabalho com a soma de todos esses elementos da diagonal principal, eu construo o traço da matriz, representado por TR de A. Quer dizer que eu estou construindo o traço da matriz A. Então, primeiro eu extraio a diagonal principal, e quando eu somo todos esses elementos da diagonal principal, eu construo o traço. E são os elementos conforme eles são apresentados na matriz. Se eles são números positivos, se eles são negativos, reais, se eles são racionais, inteiros, nós vamos somar todos esses elementos e obter um número, que é o traço, que caracteriza a matriz em estudo. Então, aqui nós temos agora alguns exemplos de matrizes quadradas com suas diagonais e traços. No primeiro caso, nós temos uma matriz de ordem 2. Então, ela é uma matriz quadrada, seu tamanho é 2 por 2. Essa matriz K possui a sua diagonal principal, composta pelos elementos K11, que assume o valor 1, e K22, que assume o valor 3. Quando eu somo 1 e 3, eu obtenho o número 4. 4 é o traço da matriz K. Um exemplo de matriz de ordem 3. Uma matriz quadrada 3 por 3. É essa matriz T, e nós podemos identificar a sua diagonal principal, que é a diagonal composta pelos números menos 1, 8 e 0. São aqueles elementos que estão na posição 1, 1, 2, 2 e 3, 3. Quando eu somo esses elementos, menos 1 mais 8 mais 0, eu obtenho 7. E 7 é um número associado à matriz T, ou seja, ele é o traço da matriz T. Então, essa é a definição da matriz quadrada, e essas são alguns elementos, algumas propriedades que podem ser extraídas a partir da sua caracterização. Então, eu posso ter matrizes quadradas de diversos tamanhos, mas sempre a quantidade de linhas será igual à quantidade de colunas. Então, eu posso ter matrizes de ordem 3, de ordem 5, de ordem 1 milhão.
mas sempre eu vou saber que aquele valor da ordem vai indicar a quantidade de linhas e também a quantidade de colunas, porque esses dois valores são iguais. Além da caracterização geral das matrizes quadradas, existem algumas subcategorias, dependendo dos tipos de elementos que compõem cada uma das suas entradas. E com isso nós nos deparamos com algumas nomenclaturas muito presentes na resolução de problemas. As matrizes identidade, diagonais, matrizes triangulares. Então agora nós vamos conferir algumas dessas subcategorias. Então, para o estudo dessas categorias em específico, nós já estamos partindo de matrizes quadradas, com a mesma quantidade de linhas e de colunas. Então, vamos ao quadro verificar algumas delas. O primeiro tipo de matriz quadrada que nós podemos identificar é a matriz identidade, denotada por IN, e nesse caso N é a sua ordem. A matriz identidade de ordem N é aquela matriz composta por uns nas entradas da diagonal principal e 0 em todas as demais entradas. Então, são aquelas matrizes em que apenas a diagonal principal é composta por entradas iguais a 1 e fora da diagonal principal, todos os elementos são nulos. E essa matriz é essencial quando nós pensamos, por exemplo, na inversa de matrizes, na resolução dos sistemas, em autovalores, autovetores e outros tipos de conceitos da álgebra linear. Então, ela se fará presente em diversas situações. Aqui, nesse caso, é a matriz identidade I3, porque é uma matriz identidade 3 por 3, uma matriz quadrada de ordem 3. Mas não necessariamente nós precisamos trabalhar com o número 1 na diagonal principal. Eu posso trabalhar com uma outra constante. E assim eu consigo construir a matriz escalar K e N, onde K é um número real. Essa matriz escalar é obtida quando nós multiplicamos todas as entradas da identidade por uma constante K. Quando eu multiplico 1 por K, eu obtenho K. Quando eu multiplico 0 por K, eu obtenho 0. Então, esse produto da identidade por K não vai gerar nenhuma influência nos elementos fora da diagonal principal, apenas naqueles que estão na diagonal principal. Aqui nós temos um exemplo de matriz escalar, que é a 2 e 2. Então, ela vai ter o tamanho 2 por 2, porque está em função da matriz identidade de ordem 2. Então, ela tem seu tamanho 2 por 2. Por ser 2 e 2, a diagonal principal dessa matriz é composta pelo número 2, em todas as entradas. Fora da diagonal principal, os elementos são nulos. Se fosse menos 1 e 2, ao invés de 2 na diagonal principal, nós teríamos menos 1 e menos 1. Então, a matriz escalar ela é obtida a partir da matriz identidade. Nós temos também as chamadas matrizes triangulares. As matrizes triangulares são dadas também em função da avaliação da diagonal principal. Uma matriz triangular é dita superior se todas as entradas abaixo da diagonal principal forem nulas. Então, quando ela é triangular superior, nós analisamos abaixo da diagonal principal. Então, eu identifico a diagonal principal e observo todos os elementos abaixo dela. Se todos eles forem nulos, ela é triangular superior. Então, observe que é o contrário, se nós formos pensar nos termos. Ela é triangular superior se abaixo da diagonal principal os elementos forem nulos. E ela é triangular inferior se as entradas acima da diagonal principal forem nulas. Então, eu identifico a diagonal principal e observo os elementos que estão acima dela. Se todos eles forem nulos, a matriz é triangular inferior. Mas podemos ter situações em que os dois fenômenos ocorrem ao mesmo tempo. Tanto abaixo quanto acima da diagonal principal, todos os elementos são nulos. Então, nesses casos, nós temos a nomenclatura especial de matriz diagonal. Uma matriz é chamada de diagonal quando todos os elementos fora da sua diagonal principal forem nulos. Então, aqui nós temos um exemplo, a matriz L,
na diagonal principal, temos os números 3, 5 e menos 7. Fora da diagonal principal, todas as entradas são nulas, tanto acima quanto abaixo. Então, essa matriz L ela é simultaneamente triangular inferior, porque todos os elementos acima da diagonal principal são nulos, e triangular superior, porque todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos. E uma característica importante desse tipo de matriz é quando nós associamos elas a sistemas, nós obtemos a solução dos sistemas mais rapidamente, devido exatamente a esse fato. Se nós formos avaliar cada uma das linhas, existe um único elemento que é diferente de zero. E com isso nós obtemos mais facilmente as soluções dos sistemas. Então essas matrizes triangulares inferiores, superiores e a diagonal são muito utilizadas principalmente no estudo dos sistemas lineares, via representação matricial. Então nós já conferimos algumas categorias. Nós já vimos as matrizes nulas, matriz linha e a matriz coluna. Depois, focando nas matrizes quadradas, nós vimos a matriz identidade, as matrizes escalares e essas três categorias. As triangulares inferiores, superiores e as diagonais. Então, pensando em todos esses conceitos, agora nós temos uma atividade para explorar cada uma dessas ideias. Então, vamos ao quadro verificar o enunciado. O objetivo é classificar as matrizes quadradas que foram apresentadas, A, B e C, segundo as categorias que nós já avaliamos, e identificar quais são os traços associados a cada uma delas. Então, analise esse problema, procure extrair todas essas informações, as suas classificações, e logo em seguida nós continuaremos tratando a respeito das matrizes.
Gostaria de agradecer, então, as contribuições. Vamos conferir cada um dos valores, cada uma das informações que foram apresentadas. Vamos ao quadro. Temos novamente as 3 matrizes e agora vamos avaliar uma a uma. A matriz A é uma matriz quadrada de ordem 3, porque ela possui 3 linhas e 3 colunas. Essa matriz ela é triangular superior, porque todas as entradas que estão abaixo da diagonal principal são nulas. Quem que seria a diagonal principal? 5, menos 1 e 1. O que seria o traço dessa matriz? A soma destes 3 números. 5 mais menos 1 mais 1 resulta em 5. Então, o traço da matriz A é igual a 5. No caso da matriz B, ela é quadrada de ordem 2 e ela é uma matriz triangular inferior. Porque quando nós selecionamos a sua diagonal principal, que é formada por 1 e menos 1, a única entrada acima da diagonal principal é nula. Então, em geral, todas as entradas acima da diagonal principal são nulas. Por isso que ela é caracterizada como triangular inferior. A soma dos elementos da diagonal principal é 0. Então, o traço dessa matriz é 0. Por fim, a matriz C é uma matriz quadrada de ordem 2. A sua diagonal principal é composta pelos números menos 3 e menos 3. Essa matriz ela é uma matriz diagonal. Seus elementos acima e abaixo da diagonal principal são todos nulos. E essa matriz é uma matriz escalar, porque ela pode ser obtida da matriz identidade, multiplicando as suas entradas por menos 3. Então, essa matriz C é a matriz menos 3 e 2. A matriz escalar de ordem 2 associada ao número menos 3, porque os seus 2 elementos da diagonal principal são iguais a menos 3. A soma de menos 3 com menos 3 é menos 6, por isso que o traço dessa matriz é menos 6. Então, essas são alguns exemplos, algumas classificações que nós podemos trabalhar pensando nas matrizes quadradas e também pensando em matrizes genéricas nos casos de matrizes nulas, linhas e colunas. Existe ainda uma outra possibilidade de associação entre essas matrizes, entre diferentes matrizes, via transposição. Então, a partir de uma matriz A qualquer, eu consigo construir a sua transposta, invertendo as linhas pelas colunas. E nós construímos, então, uma outra matriz, muitas vezes de outro tamanho, mas que contém as entradas da matriz original, só que dispostas em posições diferentes. Então, vamos ao quadro verificar esse caso. A transposta de uma matriz A, que é denotada por AT, é a matriz obtida escrevendo as colunas de A na ordem como linhas. Então, as colunas agora assumem funções de linhas. Então, se eu tenho uma matriz A e J, e essa matriz tem tamanho M por N, a sua transposta AT, digamos que os seus elementos são B e J, ela terá o tamanho N por M, porque nós invertemos as linhas pelas colunas. Então, nós vamos trocar esses 2 valores. E ela é construída de tal forma que as entradas B e J da transposta são iguais às entradas A, J, I da original. Então, eu vou trocar esses 2 índices de posição, linhas por colunas. Então, vamos ver um exemplo. Nós temos a matriz A, ela é de tamanho 3 por 2. Se eu quero, a partir de A, identificar a sua transposta, eu vou trocar a quantidade de linhas de A pela quantidade de colunas da transposta e a quantidade de colunas de A pela quantidade de linhas da transposta. Vamos pensar nas colunas. A matriz A possui 2 colunas, 1, 9, menos 5 e 2, 4, 3. Eu vou escrever essas colunas da forma de linhas. Temos a primeira linha 1, 9, menos 5 e a segunda 2, 4, 3. Então, eu reescrevi essas 2 colunas na ordem que elas foram apresentadas como linhas. E assim eu obtenho a transposta. Em alguns casos, existe alteração no tamanho da transposta. Agora, quando elas são quadradas, não existe essa interferência.
Por exemplo, uma matriz B de tamanho 2 por 2, vamos supor que a matriz 2, 1, 0 e 3. Ela é 2 por 2. Uma matriz quadrada de ordem 2. Quando eu troco as quantidades de colunas e linhas, eu vou continuar com uma matriz 2 por 2. Então, a transposta de B, ela vai continuar sendo uma matriz 2 por 2. Mas eu vou alterar o posicionamento dos elementos. Então, aqueles elementos que compunham a primeira coluna de B vão formar a primeira linha da transposta. Aqueles que ocupam a segunda coluna de B vão ocupar a segunda linha da matriz transposta. Então, não houve alteração no tamanho da matriz, mas houve alteração nas posições ocupadas por cada um de seus elementos. Eu ainda posso trabalhar com outro caso. Por exemplo, eu tenho uma matriz C, que é uma matriz coluna. 1, 2, menos 1. Ela tem tamanho 3 por 1. Quando eu construo a sua transposta, a C transposta, nós vamos trocar linhas por colunas. Então, ela vai ser uma matriz 1 por 3. Logo, ela deixa de ser matriz coluna e torna-se matriz linha. A única coluna da matriz se torna a única linha agora da matriz C transposta. Então, existem essas associações. Em alguns casos, nós mudamos o tamanho da matriz, em outros não. E quando temos o caso de matrizes linhas e colunas, uma é convertida na outra. Então, se nós tínhamos uma matriz linha, ela se torna coluna. Se ela era matriz coluna, ela se torna matriz linha. Então, essas são algumas propriedades envolvendo a transposição. Então, eu vou partir de uma matriz qualquer, troco as suas linhas por colunas, mantendo sempre a mesma ordem. Primeira coluna da matriz original vira a primeira linha da matriz transposta. A segunda coluna se torna a segunda linha e assim sucessivamente. Ou eu posso pensar em linhas também. Linhas se tornam colunas, só que sempre na mesma ordem que elas são apresentadas. Então, essa é uma forma de converter uma matriz em outra, pensando na alteração de linhas e colunas. Mas uma outra forma de relacionar matrizes entre si é por meio das operações. Então, agora nós vamos avaliar algumas operações envolvendo matrizes. A adição, a subtração, a multiplicação por escalar ou multiplicação por número real e a multiplicação entre duas matrizes. Então, nós vamos iniciar pela adição e subtração. E essas duas operações, elas podem ser aplicadas quando as matrizes são de mesmo tamanho, assim como em alguns casos anteriores. Por exemplo, a igualdade, eu precisava ter matrizes de mesmo tamanho. Na adição e na subtração, a hipótese é a mesma. As duas matrizes precisam ser de mesmo tamanho. E aí eu posso comparar aqueles elementos que ocupam as mesmas posições, tanto em uma quanto na outra matriz, ou comparando-as por meio da soma, ou por meio da diferença. Então, vamos ao quadro estruturar essas duas operações. Se eu tenho duas matrizes A e B de mesmo tamanho, a matriz soma, a matriz A mais B, é aquela matriz obtida quando nós somamos as entradas de B às entradas correspondentes de A. Ou seja, nós vamos somar aquelas entradas que ocupam as mesmas posições, localizadas nas mesmas linhas e colunas. Na diferença, no A menos B, nós vamos obter a matriz diferença pela subtração das entradas de B em relação às entradas de A. Então, na diferença, precisamos avaliar a ordem. Se é A menos B, são os elementos de A menos os de B. Se é B menos A, são os elementos de B menos os elementos de A. E na notação matricial, se as matrizes A e B, com seus elementos A e J, B e J, são matrizes de mesmo tamanho, por exemplo, M por N, a matriz A mais B é obtida somando as entradas correspondentes. Então, ela é obtida por A e J mais B e J, que continuará tendo tamanho M por N. A matriz diferença também continuará tendo o mesmo tamanho das duas originais e os seus elementos são obtidos, então, pela diferença entre os elementos que ocupam as mesmas posições.
Então, vamos conferir num exemplo, como trabalhar com esses casos. Nós temos aqui 3 matrizes. As matrizes A e B são matrizes 2 por 3. A matriz C é uma matriz 2 por 2. Bom, se A é 2 por 3 e B é 2 por 3, eu posso somar essas matrizes. Como que eu somo? Eu somo as entradas correspondentes. Então, na primeira linha e primeira coluna, eu somo o elemento da primeira linha e primeira coluna de A e o da primeira linha, primeira coluna de B. Por isso, 2 mais 1, resultando em 3. Na primeira linha ainda, segunda coluna, 3 mais 1, o resultado ocupa, então, a primeira linha e segunda coluna. O resultado é 4. Depois eu vou somar 0 mais o menos 1, ocupando, então, a terceira coluna e ainda assim a primeira linha. Para a segunda coluna, a mesma ideia. Vou somar as entradas correspondentes. Eu só comparo entradas que estão na mesma posição em relação à linha e em relação à coluna. Se fosse a diferença, A menos B, então eu vou tomar o elemento de A, por exemplo, 2, menos o elemento correspondente de B, que é 1. 2 menos 1, 1. Na segunda linha, 5 menos 3. 5 menos 3 seria o 5 mais 3, resultando em 8. Se fosse o elemento na segunda linha, terceira coluna, 1 menos 2, ocupa então a segunda linha, terceira coluna da matriz A menos B, resultando, portanto, em menos 1. E assim sucessivamente. Se fosse B menos A, nós trocaríamos a ordem. Seriam os elementos de B menos os elementos correspondentes de A. Agora, as expressões A mais C, A menos C, B mais C e B menos C, elas não estão definidas. Por quê? Porque as matrizes A e C têm tamanhos diferentes e as matrizes B e C também têm tamanhos diferentes. Então, eu só consigo comparar matrizes pela adição e pela subtração se elas forem de mesmo tamanho. Então, essas duas operações envolvem matrizes de mesmo tamanho, gerando uma matriz também de mesmo tamanho que a inicial. A multiplicação por escalar ou por número real também é uma operação que não vai interferir no tamanho da matriz. Se eu tenho uma matriz A e alfa como sendo um número real qualquer, o produto alfa-A é a matriz obtida pela multiplicação de cada entrada da matriz A pelo número alfa. E essa matriz alfa-A é o múltiplo escalar de A pela constante alfa. Então, se eu tenho uma matriz A e J, a matriz resultante da multiplicação por alfa é a matriz alfa-A com os seus elementos alfa, A e J. Então, aqui eu tenho uma matriz A, uma matriz 3 por 2. Eu quero construir a matriz 3A. Então, eu vou multiplicar cada entrada de A por 3. Então, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 1 vezes 3, 3 e assim sucessivamente. Menos 1 vezes 3 e 5 vezes 3. Eu vou multiplicar aqueles elementos, cada um das entradas da matriz pela constante, elas vão continuar exatamente na mesma posição. Eu só altero a entrada, a posição, eu não vou realizar nenhum tipo de mudança. Então, essas são as operações de adição, subtração e multiplicação por escalar. Não existe uma interferência no tamanho da matriz resultante. Na adição e na subtração, as matrizes envolvidas precisam ser de mesmo tamanho. Na matriz resultante, então, da multiplicação por escalar, eu preciso avaliar a multiplicação do escalar por cada um dos elementos que compõem a matriz, cada uma das entradas. Então, agora nós vamos ter uma atividade para observar esse fato. Quando que eu consigo trabalhar com a operação e quando não é possível avaliá-la, pensando principalmente na questão do tamanho. Então, vamos ao quadro conferir as informações da atividade.
nós temos 5 matrizes e nós conhecemos os seus tamanhos. A e B são 4 por 5, C é 5 por 2, D é 4 por 2 e a matriz E 5 por 4. Sabendo que as matrizes são destes tamanhos, quais das matrizes identificadas podem ser definidas? Será que 2A menos B pode ser avaliada? A menos E mais B? E mais 2C? AT mais E, onde AT é a transposta de A? Será que eu consigo identificar cada uma delas? Então, analise a situação, envie as suas contribuições, suas dúvidas e em seguida continuaremos tratando a respeito das operações envolvendo matrizes. Bom, gostaria de agradecer as contribuições. Antes de trabalhar com essa atividade, só reforçando que existe sim a matriz inversa, mas nós não vamos trabalhar durante essa aula. Nós precisaremos de um outro conceito, que é o conceito de determinante, mas que durante a disciplina nós ainda vamos discutir a respeito da existência da matriz inversa e como nós identificamos essa matriz, pensando na multiplicação de matrizes. Tá? Então vamos conferir agora a atividade que foi proposta, observando quais das matrizes poderiam ser identificadas em função dos seus tamanhos. Então vamos retornar ao quadro, conhecemos os tamanhos das 5 matrizes e vamos avaliar cada uma delas. A primeira operação que precisaria ser avaliada é 2A menos B. A matriz A é 4 por 5. Se eu multiplico ela por 2, o seu tamanho continua sendo 4 por 5, porque a multiplicação por escalar não interfere no tamanho.
A matriz B também é 4 por 5. Se eu estou trabalhando com a diferença, então essa matriz 2A menos B existe e o seu tamanho também é 4 por 5. O segundo caso, a matriz A menos E mais B. Bom, a matriz A é 4 por 5, a matriz E é 5 por 4. Então, quando eu trabalho com A menos E, essa operação não pode ser realizada, porque as matrizes A e E possuem tamanhos diferentes. Logo, A menos E mais B não está definida, porque o próprio A menos E não pode ser identificado. O terceiro caso, E mais 2C. Bom, a matriz E tem tamanho 5 por 4. A matriz C tem tamanho 5 por 2. Logo, 2C terá o mesmo tamanho, 5 por 2. Como essas duas matrizes têm tamanhos diferentes, eu não consigo somá-las. Eu não consigo identificar o E mais 2C. Por isso que essa matriz não está definida. E o último caso, a matriz AT mais E. A matriz A possui tamanho 4 por 5. A sua transposta, nós invertemos a quantidade de linhas pela de colunas. Então, nós vamos ter 5 por 4. A matriz E também é 5 por 4. Então, quando eu somo a transposta de A com E, eu vou conseguir identificar a matriz e ela também terá o tamanho 5 por 4. Tá? Então, nesse caso, o nosso objetivo foi avaliar cada uma dessas matrizes e os seus tamanhos. Se eu sei que elas estão definidas, basta depois aplicar a caracterização de cada operação, seja uma adição, seja uma subtração ou a transposição, né, e a multiplicação por escalar. Mas e a multiplicação entre matrizes? Como que eu utilizo ela para resolver um problema? Será que ela sempre está definida? Que tipos de condições são necessárias? Então, antes de avaliar a multiplicação entre duas matrizes de tamanhos quaisquer, nós vamos especificar um caso particular, que é a multiplicação envolvendo matriz linha e matriz coluna. Depois nós vamos generalizar essa ideia de modo a avaliar a multiplicação entre matrizes de quaisquer tamanhos, mas desde que uma determinada restrição importante seja satisfeita. Então vamos ao quadro. Nós temos aqui o objetivo de multiplicar matriz linha por matriz coluna. Então o produto AB de uma matriz linha A por uma matriz coluna B, ele pode ser definido quando essas duas matrizes possuírem o mesmo número de elementos. Ou seja, se a matriz linha A possui uma quantidade específica de elementos, a matriz B precisa ter exatamente a mesma quantidade. E quando nós multiplicamos, nós vamos obter uma matriz 1 por 1. Mas como que é essa multiplicação? Aqui nós temos uma matriz linha A com N elementos. Uma matriz coluna B com N elementos. Como que eu multiplico essas duas matrizes? Eu vou multiplicar os elementos correspondentes. Então, A1 vezes B1, A2 multiplicado por B2 até o AN multiplicado por BN. Depois eu vou somar todos esses produtos. Quando eu somo, eu obtenho um número. E é esse o número que vai compor a matriz produto. Vamos verificar em um exemplo. Nós temos a matriz A, que possui uma linha e 3 colunas, e a matriz B, que possui uma coluna e 3 linhas. Elas possuem as mesmas quantidades de elementos, apesar dos tamanhos diferentes. Como que eu multiplico essas duas matrizes? Eu vou multiplicar 7 por 1, depois menos 4 por 2 e, por fim, 5 vezes 0. Vou somar todos esses valores e eu obtenho, nesse caso, menos 1 como resultado. Isso quer dizer que A vezes B resulta na matriz 1 por 1, composta pelo número menos 1. Então, observe que eu multiplico os elementos correspondentes, então o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro e somo todos esses valores, considerando inclusive os sinais que podem surgir nesse processo. Agora, nós temos que esse produto AB, ele não vai estar definido,
se existem quantidades diferentes de elementos. Então, eu não posso ter a quantidade de colunas de A diferente da quantidade de linhas de B. É com essa ideia que nós vamos definir a multiplicação no caso geral. Então, nós temos aqui duas matrizes, uma matriz A com elementos A e J e uma matriz B com elementos B e J. Essas duas matrizes são quaisquer, mas satisfazem a uma condição, que o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. Então, por exemplo, se a matriz A é M por P, o seu número de colunas é P. Então, necessariamente, a matriz B precisa possuir P linhas. Então, o número de colunas de A precisa ser igual ao número de linhas da matriz B. Se isso acontece, eu consigo construir a matriz AB, a matriz produto, e essa matriz, no caso em que foi apresentado, ela terá tamanho M por N, porque A é M por P, a matriz B é P por N, quantidade de coluna de A e de linha de B são iguais, portanto, a quantidade de linhas de A fornece a quantidade de linhas da matriz produto, e a quantidade de colunas de B fornece a quantidade de colunas da matriz produto. E como que nós identificamos os elementos da matriz produto? A entrada, que ocupa a linha I e a coluna J da matriz AB, ela é obtida quando nós multiplicamos os elementos respectivos da linha I da matriz A pelos da coluna J da matriz B. Então, nós precisamos identificar esses dois elementos. Aqui nós temos uma representação genérica desse produto. Temos matrizes A, B, a matriz A é M por P, a matriz B é P por N, então a matriz resultante é uma matriz M por N. Então, uma dica que nós temos é observar esse último elemento, que nos dá, então, essa ideia de qual que é o tamanho da matriz. Como que eu calculo o elemento na linha I, coluna J do produto, que nesse caso é a matriz C? Eu vou selecionar a linha I da matriz A, que é a primeira, e vou selecionar a coluna J da matriz B, que é a segunda. E vou efetuar o produto como nós vimos no caso da matriz linha e coluna. Multiplico o primeiro elemento da linha I com o primeiro da coluna J, o segundo da linha I com o segundo da coluna J, até o último elemento de cada uma delas, e somo todos esses valores. E obtenho, assim, o resultado. Isso nós realizamos para todas as combinações entre linhas da matriz A e colunas da matriz B. Quando que o produto AB não está definido? Quando a primeira matriz tem uma quantidade P de linhas, de colunas, por exemplo, e a quantidade de linhas de B é diferente. Então, quando nós temos essa diferença. Então, a única situação em que nós conseguimos avaliar as quantidades de linhas, ou melhor, o produto entre as matrizes é quando existe a quantidade de linhas da matriz B, então, a quantidade de linhas da segunda matriz igual à quantidade de colunas da primeira, ou vice-versa, colunas da primeira e linhas da segunda. Então, essa é a única situação em que eu consigo definir a multiplicação de matrizes. E eu vou combinar elementos de diferentes linhas e colunas até construir e preencher toda a matriz em estudo. Nós vamos verificar agora um exemplo de como nós identificamos a matriz produto, dado duas matrizes iniciais. Vamos ao quadro. Nós temos aqui a situação da matriz AB, que precisa ser calculada. Nós temos a matriz A como sendo uma matriz 2 por 2 e a matriz B, que é uma matriz 2 por 3, duas linhas e 3 colunas. Bom, a quantidade de colunas de A é igual à quantidade de linhas de B. Então, eu consigo avaliar o produto. O produto, a matriz AB, eu sei que ela terá tamanho 2 por 3,
Porque a matriz A possui 2 linhas e a matriz B possui 3 colunas. A matriz AB, nesse caso, é essa matriz, 5, 3, 5, 5, 1 e menos 5. Bom, mas como que nós identificamos cada um desses valores? Então, vamos à câmera de documentos, calcular cada um deles. Então, aqui nós temos as duas matrizes, a matriz A e a matriz B. Então, eu sei que A é 2 por 2, a B é 2 por 3. Então, a matriz resultante é uma matriz 2 por 3. Nós precisamos identificar essa matriz. Bom, eu sei construir matrizes genéricas. Eu sei que uma matriz 2 por 3 pode assumir esse formato. x1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Essas são as 6 posições. Então, eu tenho 6 elementos a serem avaliados. Eu quero o elemento na primeira linha e primeira coluna. Eu vou multiplicar os elementos da primeira linha de A pelos correspondentes da primeira coluna de B. Então, eu vou multiplicar 1 por 2 mais 3 vezes 1. Então, eu multiplico linha por coluna, elementos correspondentes e somo. Bom, 2 mais 3 resulta em 5. Vou para o elemento na primeira linha, segunda coluna. O primeiro índice é 1, então eu vou partir da primeira linha da matriz A. O segundo índice é 2, então eu vou para a segunda linha de B. Então, eu vou multiplicar 1 por 0 e vou somar a 3 multiplicado por 1. 1 vezes 0 é 0, mais 3 vezes 1, 3, resulta em 3. Vou trabalhar agora com o elemento na primeira linha, terceira coluna. Então, eu vou associar os elementos da primeira linha da matriz A com a terceira coluna da matriz B. Vou ter 1 vezes menos 4, mais 3 vezes 3, então menos 4 mais 9, resulta em 5. E vou realizar esse procedimento também para a segunda linha. Então, agora, se eu tenho o elemento 2, 1, eu vou associá-lo, os elementos da segunda linha de A com a primeira coluna de B, porque é 2, 1. Da segunda linha e segunda coluna. Segunda linha de A com segunda coluna de B. E o 2, 3, segunda linha de A com terceira coluna de B. Então, eu associo todas essas colunas com todas as linhas. Então, retornando ao quadro, nós vamos ter todos os cálculos, destacando os elementos que são da primeira linha de A e de cada uma das colunas da matriz B. E assim nós temos a matriz resultante do produto. Então, sempre eu associo linha com coluna, linha com coluna. E eu preciso identificar qual é a linha e qual é a coluna. E como que eu observo isso? Observando qual é a posição que eu estou estudando. Se é a segunda linha, primeira coluna da matriz produto, eu vou associar os elementos da segunda linha da primeira matriz com os da primeira coluna da segunda matriz. E quando que o produto CD não está definido? Um produto entre matrizes C e D. Quando a quantidade de colunas da primeira matriz é diferente da quantidade de linhas da segunda matriz. Então, essa é a multiplicação de matrizes. Nós precisamos sempre comparar as linhas com as colunas. Na adição, não existe interferência no tamanho, assim como na subtração, assim como na multiplicação por escalar. Mas da multiplicação entre matrizes, precisamos ter esse cuidado. Então, é importante procurar resolver exercícios propostos na aula atividade, no livro da disciplina, buscando observar cada um desses conceitos, buscando identificar principalmente as características dessa última operação, que é a multiplicação entre matrizes. Então, eu preciso avaliar tamanho, eu preciso avaliar as relações entre linhas e colunas, e o que pode me auxiliar em toda essa estruturação é a matriz genérica, a identificação das linhas e das colunas que precisam ser preenchidas. Caso você tenha alguma dúvida em relação aos temas tratados durante essa aula, não se esqueça de encaminhar seus questionamentos no fórum da disciplina
estando atentos também às disponibilizações de materiais e a outros estudos que serão propostos por meio do Fórum da Disciplina. Desejo a você bons estudos e até a próxima!